que a gente vai tentar fazer agora vai ser reformular alguns desses conteúdos de uma maneira um pouco mais organizada. A gente vai apresentar uma versão mais moderna da termodinâmica baseada num conjunto de axiomas. Então a gente não vai mais enunciar as leis da termodinâmica, elas vão estar contidas dentro desses postulados que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, a ideia da aula de hoje é introduzir os postulados e começar a discussão. A partir da próxima aula, a gente vai iniciar a estudar as consequências desses postulados, como é que a gente remonta, recupera a termodinâmica que a gente já conhece. Então, vocês vão notar que por trás desses postulados está aquela visão microscópica como motivação, né, que a gente discutiu na última aula. Então, de uma certa forma, esses postulados, eles são, obviamente, derivados do que a gente já sabe do assunto, tá? Então, embora eles não façam menção explícita aos estados microscópicos, porque a termodinâmica, como ela deve ser uma formulação, uma teoria autocontida, ela não deve fazer referência a nada microscópico. A termodinâmica ela é absolutamente macroscópica, tá? Então não faz sentido a gente discutir o que acontece nesse domínio microscópico quando está formulando ela. Obviamente a gente pode e vai, volta e meia, discutir do ponto de vista microscópico, tá? Mas essa discussão ela não é necessária para a termodinâmica existir como teoria, né? É claro que a gente tendo a mecânica estatística, a gente pode fazer a conexão, tá? Mas a termodinâmica não depende dessa visão microscópica. Então, o que a gente tinha discutido na última aula, ainda da primeira área, é essa interpretação estatística do que significa a entropia, né? E quando um sistema é permitido mudar de estado, ou seja, quando a gente elimina, remove alguma restrição que mantinha aquele sistema no estado que ele estava, ou seja, tem um sistema num estado de equilíbrio, e esse estado de equilíbrio é mantido porque eu tenho controle sobre o sistema. Eu controlo o tipo de interação térmica que ele tem com a vizinhança, com o tipo de interação de trabalho, ou seja, se eu tenho paredes móveis ou não, se as paredes são furadas ou não, como ele interage, como ele troca partículas com a vizinhança. Tudo isso a gente tem controle por meio das paredes. São as paredes que mantêm os vínculos sobre o sistema. Quando eu removo um desses vínculos, o sistema pode evoluir, pode mudar de estado. Tá? Pode mudar de macroestado, um estado que é descrito por variáveis macroscópicas. O que a gente discutiu, então, é que a evolução do sistema de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio está associada ao número muito maior de microestados que são compatíveis com os novos valores das variáveis macroscópicas. Então, quando eu tenho um gás com uma certa pressão, volume e temperatura, significa que o sistema está constantemente trocando de estado microscópico, as partículas estão mudando de posições e velocidades, então o estado microscópico, o conjunto de velocidades e posições muda constantemente, mas todos esses estados microscópicos ou microestados, eles são compatíveis com esse único macroestado, essa pressão, volume e temperatura bem determinados.
Quando o sistema evolui, quando ele muda, é porque ele achou agora um outro conjunto de microestados cujo volume, ou seja, cujo número, é enormemente maior do que o volume anterior. Então, todos os novos microestados pelos quais o sistema passa vão estar conectados com um outro conjunto de pressão, volume e temperatura, ou seja, com outro macroestado. Era aquela imagem que a gente tinha lá no tal espaço de configurações, onde o espaço que eu tinha cheio de microestados associados a, digamos, P0, V0 e T0, era muito menor comparado ao volume do espaço associado com P1, V1, T1. Então, o sistema que está passando aleatoriamente ali no espaço de configurações, ele está passando por microestados e mesmo que ele passe aqui por um dos microestados antigos, ele logo volta aos novos. Então, o tempo que ele passa nos novos microestados é praticamente 100% do tempo. Ou seja, ele está nesse novo macroestado. Então, a entropia ela é uma medida desse volume no espaço de configurações, ou seja, uma medida do número de estados microscópicos compatíveis com o estado de equilíbrio macroscópico. Então, o mecanismo que leva o sistema a um novo estado de equilíbrio é puramente estatístico. Ele vai para uma região onde tem muito mais possibilidades para ele. Tá? É isso que significa aumentar a entropia. Tá? Eu estou aumentando o número de possibilidades. E a entropia, então, ela é uma medida direta desse tamanho, desse volume. A outra propriedade que vai entrar também explicitamente nos postulados está relacionada, e de novo é uma propriedade estatística, está relacionada ao fato de quando a gente considera dois sistemas independentes. Então, o sistema azul, eu tenho um gás, por exemplo, ele tem o seu conjunto de microestados, cujo volume é ω1. Tá? E eu tenho um segundo sistema, independente do primeiro, cujo número de microestados é ω2. Agora eu vou considerar um sistema que junta, que combina esses dois. Qual é o novo número de configurações que eu tenho agora da união desses dois sistemas? Como eles são independentes, para cada configuração do sistema 1, eu tenho ω2 configurações do sistema 2. Ou seja, o número de configurações do sistema, que é a união desses dois subsistemas, vai ser simplesmente o produto. Tá? Se eu tenho 2 calças e 3 camisas, eu tenho 6 combinações diferentes que eu posso fazer. Tá? Então, como a entropia ela é conectada ao logaritmo desse volume, quando eu tirar o logaritmo disso aqui para obter a entropia, eu vou ter S1 mais S2. Tá? Então, daqui vai sair, ou vai motivar a propriedade de aditividade. Então, essas propriedades que a gente vai introduzir como postulados, elas vão ter uma justificativa a posteriori. Tá? Um pouco uma justificativa a priori, né, com tudo que a gente já sabia da termodinâmica, mas elas também vão ter uma justificativa a priori, no sentido de que elas têm que ser consistentes entre si, consistentes com os outros resultados da termodinâmica e, obviamente, consistente com as previsões que
que forem feitas. Então, isso aqui, o resumo disso aqui é para dizer que os postulados que a gente vai introduzir a partir de agora para construir a termodinâmica, eles não é que foram tirados do nada. Eu vou escolher esses postulados porque eu achei bonitos. Não. Tá? Eles têm uma motivação para que seja assim. Então, o primeiro desses postulados é uma coisa que ela é em si notável, porque se vocês olham para os lados, a maior parte dos sistemas que a gente observa, eles estão fora do equilíbrio. São sistemas que estão constantemente mudando de estado, são sistemas que constantemente recebem injeção de energia de alguma fonte externa que tira eles do equilíbrio, tá? Ou essa fonte de energia é interna e a gente tem o que se chama de matéria ativa. Nós somos matéria ativa, a gente transforma o alimento que a gente come em energia que nos faz mudar de posição. Um gás não é matéria ativa. As moléculas, para se moverem, e a velocidade com que elas se movem, foi algo que elas adquiriram a partir de choques com paredes, né, paredes de reservatórios ou com outras moléculas, e assim foram construindo, foram ganhando essa energia. Então, um gás ele não é uma matéria ativa, porque a energia que as moléculas precisam para se mover vem desse sistema externo que é um outro corpo com temperatura ou um reservatório, tá? Ao contrário da matéria ativa. Então, boa parte do que a gente observa na natureza são sistemas fora do equilíbrio, que são, obviamente, sistemas muito mais complicados de serem estudados. Então, o que a termodinâmica começa fazendo é uma abstração enorme, tá? Mas é o que dá para fazer, e mesmo assim se consegue fazer muito em cima desse subconjunto de estados que são os estados de equilíbrio, tá? Então não é tão evidente assim na natureza que os sistemas tendem a um estado de equilíbrio, porque um monte de coisa que a gente vê está fora do equilíbrio, mas algumas coisas são óbvias, né? Se eu boto dois corpos com temperaturas diferentes em contato, então esses são os estados que já evoluíram tempo suficiente para que terminasse todas as mudanças internas do sistema, tá? Então, esses estados que a gente está postulando que existem são aqueles que ficaram, né, atingiram um regime estacionário, um regime permanente, um regime que não muda mais no tempo. Então, por isso que não tem mais a dependência temporal e eu tenho agora quantidades independentes do tempo. É isso para nós que a gente vai considerar equilíbrio. Isso tudo a gente discutiu um pouco lá na primeira aula da área passada, né? Esses estados, eles são sempre pensados para um sistema macroscópico. A termodinâmica, ela não vai lidar com uma molécula. Não faz sentido falar na entropia de uma molécula, tá? É sempre um sistema com muitas unidades. Então, o número de moléculas ou de mols aqui é grande, tá? Aqui, desculpa, esse N aqui eu devia ter usado, deixado explícito que é o número de moléculas, né? Eu posso ter um mol só, mas um mol tem muitas moléculas, tá? Então, isso aqui são moléculas. Essa ambiguidade normalmente das leis da termodinâmica, ela é interessante. A gente, embora quase tudo que a gente vai escrever, o N vai representar número de mols, ele pode muito bem representar número de moléculas, tá? A gente não precisa refazer tudo para trocar o sentido do N de mols para moléculas. Em mecânica estatística é mais usual usar o N para representar o número de moléculas. Mas como é só dividir pelo número de Avogadro lá para ter o número de mols, essas
é uma questão de conveniência. Quando a gente não disser nada, a gente está pensando em mols, tá? Mas a gente pode, em princípio, trocar o significado de um pelo outro. Aqui, então, N muito mais do que 1, a gente está pensando no número de moléculas. Bom, então o postulado ele, né, assume que existem esses estados particulares, chamados de equilíbrio, para sistemas macroscópicos, e esses estados, ao contrário dos estados fora do equilíbrio, que eu preciso de muitas variáveis para caracterizar, os estados de equilíbrio não. Eles podem ser completamente descritos por um número pequeno de variáveis. Tá? E essas variáveis, a gente vai usar variáveis extensivas. Então, variáveis extensivas, tá? Um parênteses antes, a gente vai ver que também é possível descrever os estados por variáveis que são não extensivas, que são intensivas. Essa discussão a gente vai fazer com mais cuidado na aula que vem. Quantidades como temperatura, pressão, não são extensivas. Mas não quer dizer que a gente não possa descrever completamente o estado de equilíbrio usando essas variáveis intensivas. O que o postulado está dizendo é que eu posso, mas eu não preciso. Tá? Os estados, eu vou precisar de poucas variáveis extensivas para descrever. Nessa segunda área, a maneira que a gente vai ter de representar os nossos sistemas termodinâmicos vai considerar só variáveis extensivas para fazer isso. Tá? Na próxima área, a gente vai ver como mudar essa maneira de representar os sistemas para usar variáveis intensivas. Então eu digo, olha, eu vou usar a energia. Tá? Eu ainda não disse o que é a variável extensiva, mas a energia é uma. Eu vou dizer, olha, eu não quero usar a energia para descrever. Eu quero usar uma variável que está associada com a energia, que é a temperatura, mas que não é extensiva. Eu vou poder. Tá? Vai ser uma questão de conveniência. Mas na hora de postular, a gente coloca as condições mínimas. Então a gente não precisa botar todos os desdobramentos do que vai acontecer. Tá? Então na hora de postular, a gente simplesmente diz, eu posso caracterizar os meus estados de equilíbrio usando algumas poucas variáveis extensivas do sistema. As variáveis extensivas vão ser aquelas que, se eu pegar, por exemplo, dois sistemas iguais e juntar, tá, eu vou ter, para essas quantidades, o dobro do que eu tinha antes. Se eu pego um sistema com N moléculas e outro sistema com N moléculas, na hora que eu junto, eu tenho 2N moléculas. Se um tem volume V e o outro tem volume V, na hora que eu junto, o volume é 2V. Tá? Mas se eu pego dois sistemas com a mesma temperatura e coloco eles em contato, o novo sistema vai ter a mesma temperatura. Então a temperatura é uma quantidade que não escala, que não cresce com o tamanho do sistema. Aquelas variáveis que crescerem com o tamanho do sistema, como o número de moléculas, como o volume, tá? Essas vão ser as quantidades, as variáveis que vão ser chamadas de extensivas. Tá? Então, se eu aumento o meu sistema, né? Eu posso pegando cópias e juntando, por exemplo, aquelas variáveis que dependerem do número de cópias vão ser extensivas. Aquelas que forem independentes do número de cópias vão ser intensivas. Então, uma maneira de expressar isso é, se eu faço essa medida do tamanho do meu sistema, pode ser o número de moléculas, por exemplo, crescer, a variável extensiva ela vai ser proporcional a N. Tá? Ou seja, quando eu fizer x dividido por n, isso vai dar um número A, bem comportado, finito, direitinho. Tá? Se eu tiver uma quantidade que cresce assim, ela já não é mais extensiva. Porque quando eu dividir o x por n, isso aqui vai continuar crescendo
com N e não vai mais ser finito, tá? Então, eu vou chamar variáveis extensivas aquelas que crescerem com o N, tá? E o N é uma medida qualquer aí da quantidade de matéria que eu tiver no meu sistema. Bom, então, agora que a gente sabe o que são os estados de equilíbrio, eu posso voltar um pouco e dizer qual é o objetivo do que a gente está fazendo. Então, a gente já mencionou esse problema central da termodinâmica, não é o único problema que a termodinâmica pode lidar, mas é o que a gente chama de o principal, tá? Que é o seguinte, eu pego dois sistemas, cada um desses sistemas vai ser representado, já que eles estão num estado de equilíbrio, eles vão ser representados por um pequeno conjunto de variáveis extensivas. Nessa representação que a gente vai introduzir com os postulados, que se chama representação de entropia, as variáveis que vão descrever o sistema são essas aqui: energia, volume e número de mols. Tá? Na próxima aula a gente vai ver que a partir dessa dependência a gente pode introduzir temperatura, a partir dessa dependência a gente pode introduzir pressão, e a partir dessa dependência a gente vai introduzir uma quantidade que provavelmente é novidade para vocês, que é o potencial químico. Tá? Que vão ser as três quantidades intensivas conectadas a essas três variáveis extensivas. Então, se esses dois sistemas aqui, né, o 1 e o 2 que eu desenhei, vamos supor que eles sejam idênticos. Quando eu junto eles, quando eu agora considero um único sistema formado por esses dois, a energia total vai ser a soma das energias. Tá? O volume, a energia vai ser a mesma, né? A energia total vai ser a mesma porque é tudo que eu tenho, esse meu sistema é isolado. O meu volume pode depender de alguma coisa que faça aumentar ou diminuir esse volume. Mas, em princípio, o volume total é constante também. O número total de moléculas é constante também. Tá? Quando eu conecto esses dois sistemas, se vamos supor que eles sejam idênticos, né? Então a energia agora desse sistema total é 2U, o volume é 2V, o número de moléculas é 2N. Essas três quantidades, que são poucas, são extensivas. Então é exatamente a isso que se refere o postulado. Né? Esse é o pequeno número de variáveis extensivas que eu estou usando para caracterizar completamente o meu estado de equilíbrio. Aqui, então, eu estou caracterizando esses dois estados de equilíbrio do subsistema 1 e do subsistema 2, que estão inicialmente, cada um no seu estado de equilíbrio, mantido por vínculos. Tá? Então, quando eu coloco esses dois sistemas em contato, então, o que significa colocar em contato? É permitir que eles troquem essas quantidades. Posso passar calor, então eles estão trocando energia. Eu posso deslocar essa parede, o que significa que eles estão, né, entre aspas, trocando volume. Ou eu posso fazer uns furos aqui na parede e aí eles vão trocar moléculas. Então, colocar em contato significa eliminar alguma restrição que mantinha aqueles valores originais. Então, eu tenho paredes em volta do sistema 1 que garantem que a energia dele é o 1, que o volume é V1 e que o número de moléculas é N1. A mesma coisa para o 2. Tá? Quem faz isso são as paredes. Quando eu troco ou elimino uma dessas paredes, eu permito a interação. Então, quando a gente diz que dois sistemas são colocados em contato, significa eles podem interagir,
de acordo com as restrições que foram eliminadas no processo. Tá? Então, se eu tinha uma parede que era fixa aqui, que mantinha o V1 e o V2 constantes, ou seja, qualquer um dos volumes aqui era constante, no momento que eu elimino essa restrição, o meu vínculo muda. Não é mais o V1 constante e o V2 constante. Se a parede vem para cá, o V2 aumenta, o V1 diminui. Mas, nesse caso aqui, o volume total eu estou mantendo constante. Tá? O tipo de restrição mudou. Tá? Então, quando eu permiti o contato entre os dois sistemas, eles evoluíram, eles mudaram de estado. Então, o problema central da termodinâmica é, depois que eu coloco os sistemas em contato, que estavam inicialmente em equilíbrio, eles vão evoluir para um novo estado de equilíbrio. É esse estado de equilíbrio final que eu quero descobrir, saber o máximo possível de informações sobre ele. E é isso que a termodinâmica vai tentar fornecer, com princípios que são super gerais. Tá? É isso que a gente vai construir ao longo dessas aulas. Então, o sistema vai ter que escolher. Tá? Então, vamos supor, né, só como exemplo, que o meu V1 aqui inicial fosse 5 litros e o V2 também 5 litros. Então, inicialmente, cada um deles era obrigado a ter 5 litros. Quando eu liberei a parede para se movimentar, eu agora tenho uma outra restrição, que é o volume total é 10 litros. Mas eu não estou dizendo nada sobre os volumes individuais. Qualquer possibilidade tal que a soma dos dois volumes, tá? Não precisa mais ser isso aqui, mas agora o volume total tem que ser 10, vai ser uma possibilidade que eu tenho que levar em conta. Então, se o sistema evoluir para uma configuração que eu tenho 1 litro e 9 litros, é possível, dá 10 litros. Ou que eu tenha 1.7 e 8.3, também é possível. Total é 10 litros. Eu vou ter um conjunto de estados possíveis para o estado final do meu sistema. Esse conjunto de possibilidades, onde eu estou variando os valores, né, das quantidades macroscópicas, é o que a gente vai chamar aqui de estados virtuais. São possibilidades para as quais o sistema pode evoluir. Um estado onde um deles tem 5 e o outro tem 6, não é possível, porque o volume total seria 11. E isso é incompatível com o nosso vínculo de volume total 10 litros. Tá? Então, esse estado não é um dos estados virtuais. Vocês notam que o próprio estado inicial é um dos possíveis estados virtuais. Então, é sempre possível que eu elimine uma restrição e nada aconteça, porque o próprio estado inicial é uma possibilidade. O sistema pode continuar naquele estado. Tá? Mas, às vezes, ele muda. Tá? Então, o leque de possibilidades, quando ele muda, é o que a gente chama, então, de estados virtuais. A gente precisa de alguma coisa que permita ao sistema escolher qual dos estados virtuais vai ser o novo estado de equilíbrio termodinâmico do sistema. Então, agora vem os próximos postulados que vão permitir a gente decidir para onde o sistema vai. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser uma espécie de princípio variacional. Princípio variacional vocês estudaram, por exemplo, lá na ótica geométrica. Então, vocês podiam colocar a lei da refração e a lei da reflexão no mesmo arcabouço teórico. Tá? Vocês podiam formular um princípio geral que permitia obter as duas leis, tá? A lei da reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de saída, né?
e a lei da refração, a lei de Snell, n seno θ num meio igual a n seno θ do outro meio. Vocês podiam fazer isso usando um princípio variacional, o princípio de Fermat, que escolhia uma quantidade conveniente e dizia que o caminho seguido pela luz minimizava o tempo de percurso. Tá? Então, esse princípio, que é simples, que é elegante, ele permitia obter essas duas leis, que valem para contextos diferentes, né? Num deles a luz atravessa e no outro ela não atravessa uma fronteira entre dois meios. Então aqui a gente vai introduzir a entropia com essa mesma ideia. A entropia ela vai obedecer a um princípio variacional. Da onde vem esse princípio variacional? Vem do que a gente discutiu no começo da aula e na última aula antes da prova, de que os sistemas, já que eles estão tendendo a um novo estado de equilíbrio, isso acontece porque os sistemas encontram uma nova região do espaço de configurações que tem muito mais estados microscópicos acessíveis. Como a gente não quer fazer referência a esses estados microscópicos, porque a gente está fazendo termodinâmica, a termodinâmica é uma ciência macroscópica, a gente substitui isso pelo princípio variacional. Mas a ideia por trás é essa. Tá? Então, o segundo postulado, o primeiro era sobre os estados de equilíbrio. Tá? O segundo postulado vai nos dizer como esse estado de equilíbrio assintótico final vai ser escolhido entre toda aquela aquele grande conjunto de possibilidades, né, entre todos os possíveis estados virtuais. Então, o estado que o sistema vai encontrar, o princípio variacional, ele precisa de escolher uma quantidade para encontrar esse estado. Lá no caso da ótica, era o tempo de percurso que era minimizado. Tá? Minimizar ou maximizar, tanto faz. É só multiplicar a nossa função por -1 que ela vira de cabeça para baixo. Então, o postulado 2, ele vai dizer que existe uma função que vai obedecer esse princípio variacional. Essa função, então, é a nossa entropia, que a gente já sabe, então, mas isso está incluído aqui no postulado, que a gente vai associar um valor dela para cada estado do meu sistema. Como esses estados são descritos por um conjunto pequeno de variáveis extensivas, a entropia vai ser função desse conjunto. Né? Função, então, de U, V e N, que são as variáveis que a gente está usando aqui, que são suficientes para descrever aquele sistema simples que a gente decidiu, que a gente restringiu lá na primeira aula. Tá? Claro, se eu começar agora a querer estudar problemas mais complicados, provavelmente novas variáveis vão ser necessárias para descrever esse outro sistema. Para aqueles fluidos que a gente vai se ocupar a boa parte do tempo, energia, volume e número de mols ou moléculas é suficiente. Então, a gente tem uma função, tá, que vai assumir, de acordo com esse postulado, um valor máximo entre todos aqueles estados virtuais que ela podia ir. Então, no nosso exemplo de antes, dos 5 litros lá, eu vou olhar de todos os volumes V1 e V2 que somam, né, os 10 litros, já que para cada uma dessas combinações eu tenho um valor de entropia, eu vou olhando esses valores até eu achar aquele que é o maior. Tá? É assim que a gente vai escolher. Tudo isso a gente vai ilustrar nas próximas aulas, depois que a gente introduzir os conceitos básicos na nossa formulação. Tá? Então, por enquanto, a gente sabe que existe uma função entropia
do estado do sistema, tá? Que vai atingir um valor máximo no estado de equilíbrio. Né? Pensando agora nos estados microscópicos, tá? Então, eu elimino um vínculo, o sistema ele vai continuar mudando as suas variáveis macroscópicas até ele chegar naquela região do espaço de configurações que é a maior região possível. Porque é quando ele chegar na maior região possível que o estado macroscópico vai refletir as propriedades dos microestados daquela região. Se ele fosse continuamente descobrindo novas regiões, as variáveis que descrevem o sistema continuariam evoluindo. Ele não estaria em equilíbrio. Ele entra em equilíbrio justamente porque o sistema achou o seu máximo. Não tem mais para onde crescer. Se tivesse, ele ia continuar crescendo, as variáveis mudavam. Tá? Então, quando a entropia atingir o seu máximo, é porque o sistema está naquela região do espaço de configurações maior possível, tá? E é o máximo. Se ele sair dali, só diminui. Então, o sistema não vai para essas regiões, porque estatisticamente isso é improvável. Então, eu estou no máximo da entropia e, por consequência, num estado de equilíbrio. Por isso que a gente postula, então, esse princípio variacional. Para achar o estado de equilíbrio para onde o sistema vai, eu vou procurar qual é o máximo que a entropia pode ter, porque é lá que ela vai parar, é lá que ela vai ficar. Tá? Então, é esse postulado que vai nos permitir obter propriedades dos estados de equilíbrio. A gente vai, sabendo quem é essa função, a gente vai então olhar para o máximo dela em função dessas possíveis combinações aqui que os vínculos me permitem. Essa função entropia é o que a gente chama de relação fundamental. Ela é tudo o que a gente precisa conhecer sobre o sistema termodinâmico. Ela contém toda a informação termodinâmica sobre o sistema. Tudo que a gente precisar, a gente vai obter a partir dessa equação. Tá? Então, sabendo isso, a gente sabe tudo. Então, por enquanto, né, repetindo, essa nossa descrição ela parece abstrata. Bom, toda vez que a gente formula alguns postulados, alguns axiomas, é óbvio que fica abstrato. É quando a gente começar a ver que consequências eu posso espremer, tirar desses postulados, que a gente começa a entender como funciona, por que eles foram escolhidos, etc. Então, isso a gente vai fazer nas próximas aulas. Por enquanto, a gente só está colocando o piso aqui da nossa estrutura. Bom, agora então que a gente já postulou que existem estados de equilíbrio e o sistema vai escolher o estado que ele está baseado nessa função entropia, que a gente só postulou que existe, tá? Então, aqui nesse postulado, a gente só está dizendo existe essa função. Tá? Eu preciso saber que propriedades essa função tem para poder avançar. Então, isso é justamente o terceiro postulado, propriedades da entropia. Então, a primeira propriedade, que também tem uma origem, uma natureza estatística, é a aditividade. Quando eu pego dois sistemas que são suficientemente independentes, a entropia que vai descrever os dois sistemas, ela vai ser aditiva. Ela é simplesmente a soma das duas entropias. Tá? Essa condição pode não ser satisfeita às vezes. Se ela não é satisfeita, significa que a estrutura da termodinâmica pode não funcionar para aqueles sistemas. A gente até, se não funcionar, a gente diz, não funcionou porque desobedeceu aqui uma das condições. Talvez até funcione, tá? Mas se não precisa funcionar. Se eu tiver sistemas onde a entropia não é aditiva, e eu posso ter, tá? As coisas já deixam de funcionar. Então a gente está postulando que ela é aditiva. Então, o que significa ela ser aditiva?
Então, se eu pego o meu sistema que tem uma certa energia, vamos escrever melhor esse U aqui, tem uma certa energia, um certo volume e um certo número de moléculas, vamos fatiar esse sistema. Vamos cortar ele em K pedaços todos iguais. Tá? Então, se o sistema total tinha uma energia U, a energia de cada um desses pedacinhos aqui vai ser U sobre K. Qual é o volume? Vai ser V sobre K. Quantas moléculas vão ter? N sobre K. Cada um desses pedacinhos vai ser, então, descrito. Esse K, eu estou supondo que, né, ele não precisa ser muito grande. Ele tem que ser suficientemente pequeno para que cada um desses sistemas ainda seja um sistema termodinâmico. Tá? Ou seja, que tenha muitas moléculas ali dentro. Então, cada um deles vai ser descrito pela sua entropia. Como todos são iguais, é a mesma entropia. Ou seja, a propriedade de aditividade me diz que agora que ao invés de ter um sistema grande aqui descrito por essa função, eu vou ter K subsistemas descritos por essa função, mas quando eu junto eles, eu simplesmente somo o S de cada um. Como são K unidades, o resultado é K vezes essa função. E isso vai me dar a entropia original. Tá? É isso que significa a aditividade. Não preciso pegar 2, mas eu pego um número de sistemas e quando eu junto eles, tá, eu tenho a entropia total do sistema. Eu simplesmente somo esses sistemas que são todos iguais. Ou seja, essa expressão aqui, ela é consequência da aditividade. Eu estou considerando K sistemas iguais. O que acontece se a gente escolher esse K igual a 1 sobre lambda? Tá? Por que 1 sobre lambda vai aparecer agora? Então, se eu troco por 1 sobre lambda, aqui vai ficar 1 sobre lambda, que eu posso passar para cá, e ao invés desse K aqui, eu tenho lambda. Então, lambda U, lambda V, lambda N, que é essa expressão que eu coloquei aqui. O que essa expressão me diz? Então, ela é equivalente a essa. Tá? Então, ela me diz o seguinte. Para uma função aditiva, tá? Ela precisa ser aditiva para obedecer essa propriedade. Então, para uma função aditiva, se eu reescalo, se eu redimensiono todas as variáveis extensivas do problema, ou seja, eu tinha uma energia, agora eu multiplico essa energia por um fator lambda, que pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1000, pode ser 1.7. Tá? Se eu faço isso para todas as variáveis termodinâmicas, isso é a mesma coisa que reescalar todo o sistema. Então, essa propriedade que a entropia tem que obedecer é consequência da gente ter postulado que ela é aditiva. Tá? Essa função aqui, ela recebe um nome. É o que a gente chama de função homogênea de primeira ordem. A gente poderia generalizar, né? Então, ao invés de introduzir uma função homogênea de primeira ordem, a gente vai dizer, bom, função homogênea de ordem n. Tá? Numa função homogênea de ordem n, quando eu multiplico todas as quantidades por um fator lambda, o que eu acho é lambda elevado a n, que multiplica toda a função. Isso é definição de função homogênea de ordem n. Aqui nos interessa, por enquanto, a função homogênea de primeira ordem, n igual a 1. Mais adiante a gente vai precisar da função homogênea de ordem 0. Quando o n for 0, lambda na n é 1.
Então, se fosse uma função homogênea de ordem zero, eu reescalo todas as minhas quantidades e isso não muda a cara da minha função. Tá? A gente vai precisar delas na próxima aula. Mas aqui o que a gente está mostrando é, se a entropia é aditiva, que eu posso somar os seus pedaços, isso é equivalente à entropia ser uma função homogênea de primeira ordem. Então, se eu quiser testar se uma determinada função é aditiva, eu testo se ela é homogênea de primeira ordem. A gente vai fazer um exemplo depois para mostrar isso. Se ela é uma função homogênea de primeira ordem, ela é aditiva. Tá? É assim que a gente testa se a nossa função tentativa, lá que a gente obteve de alguma maneira, se ela obedece às condições necessárias para ser uma entropia. Tá? Uma dessas condições é ser aditiva. Outra consequência da aditividade que eu posso tirar dessa equação aqui, o que acontece se eu pego o K exatamente igual o número de mols? Tá? Então, de novo, em geral a gente está pensando no N como mols. Então, o que acontece se eu pego esse K exatamente igual a N? Então, aqui eu vou ter N, todos esses Ks aqui são N. Bom, N dividido por N é 1. Tá? Aqui a gente vai introduzir uma nova maneira de escrever as nossas quantidades, que é o que a gente chama de forma molar. Então, se eu pego a minha energia, que é uma quantidade extensiva, que escala com o tamanho do sistema, e divido essa energia pelo número de mols, o que eu tenho? Eu tenho energia por mol. Quando eu falo em energia por mol, aí já não importa mais se o meu sistema tem 1 mol ou tem 1000 mols. Tá? Porque se ele tiver 1 joule por mol, não importa se eu tiver 1 mol, eu tenho o U maiúsculo, a energia total, vai ser 1 joule. Mas se eu tiver 1000 mols, eu vou ter 1000 joules. A energia total, o U maiúsculo, muda. Mas quando eu calculo por mol, que eu divido por N, e é isso que a gente batiza como U minúsculo, que está aqui, essa quantidade passa a ser independente do tamanho. Né? Por quê? Porque se eu faço aquele procedimento para testar se uma variável é extensiva, né? Se eu multiplico por lambda e multiplico por lambda, o U vai estar multiplicado por lambda, porque ele é extensivo. O N vai estar multiplicado por N, porque ele é extensivo. Mas a razão dessas duas quantidades, o lambda simplifica. Então, as variáveis molares, elas não são extensivas. Elas são intensivas. Por quê? Porque eu estou dividindo duas extensivas. Tá? Então, como aqui vai aparecer o minúsculo e aqui vai aparecer o V minúsculo, eu posso introduzir o S minúsculo também, e o S minúsculo vai ser o S maiúsculo também dividido pelo N. Tá? Então, eu pego esse N aqui e passo dividindo, e isso aqui então, que é o que sobra, é o meu S minúsculo. Eu eliminei uma variável aqui, porque ficou 1. Tá? Então, a entropia molar é simplesmente a entropia original dividida pelo número de mols. Como todas as quantidades molares, eu divido por E. Tá? Então, esse Szinho aqui agora é entropia por mol. Ao fazer isso, eu diminuí uma variável aqui, mas ela não desapareceu, ela está embutida, porque esse Szinho é uma razão, e na razão aparece o N. Eu posso reconstruir a entropia total, a entropia original, simplesmente multiplicando aqui pelo N. Tá? É conveniente, muitas vezes, trabalhar com quantidades molares, até porque a gente reduz uma das variáveis, né, que é trazida explicitamente para cá. Tá bom?
Então a gente vai acabar usando bastante isso. Bom, o que mais? O que mais que a nossa entropia precisa obedecer? Então, além de ser aditiva, a gente exige também que ela seja o que a gente costuma exigir de funções bem comportadas, né? Que a função seja contínua e que eu possa calcular a derivada. A gente vai precisar dessas propriedades de funções bem comportadas porque eu vou precisar inverter essa minha função. Então, por exemplo, quando a gente descreve um sistema por essa função, a gente diz que está na representação de entropia. Existe uma outra representação, que é a representação de energia. Então, de onde é que a gente tira essa representação? A gente pega essa função e isola o U. Quando a gente isola o U, vai ser função de S, V e N. Então, o U e o S trocam de lugar. Essa é a diferença dessas duas representações. Numa delas, a energia é uma variável independente, e na outra, quem é independente é a entropia, S. Tá? É conveniente em algumas, né, situações. Bom, quando que eu posso isolar U e substituir S? A gente quer que sempre possa fazer isso. Tá? Então, aqui aparece a necessidade de uma outra propriedade da entropia, que é exigir que ela seja uma função monotônica crescente da energia. Tá? Eu não posso ter funções assim, ou funções assim. Porque esse tipo de função eu não consigo inverter. Porque eu tenho aqui duas variáveis x que correspondem ao mesmo y. Então, embora eu consiga dizer, olha, eu tenho esse x, eu consigo dizer qual é o y que está ligado a ele. Se eu dou o y, eu não consigo dizer qual é o x, porque pode ser esse ou pode ser esse aqui. Eu perdi informação. Tá? Quando é que eu posso fazer essa transformação de um no outro? Quando a função for monotônica. Tá? Então, se a função nunca começar a diminuir, nunca vai ter problema. Para cada x tem só um y aqui. Tá? Por que monotônica? Para poder inverter. Tá? Então, essa é a necessidade de colocar o monotônica, é porque eu preciso poder mudar de representação, da representação de entropia para a representação de energia. Por que crescente? Por que se eu tenho uma função S que tem essa cara, podia ser assim também. Então, a derivada ela é sempre positiva aqui. Se a função fizesse isso, em algum momento a derivada fica negativa. A gente não quer. Então, a gente está escolhendo que as funções são não só monotônicas, mas monotônicas crescentes, porque eu podia ter escolhido uma função assim, seria monotônica decrescente, mas eu exijo que seja crescente, porque a gente vai ver que essa derivada, a derivada da função S em relação a uma das suas variáveis, que é a U, isso está diretamente ligada, tá? Essa quantidade está diretamente ligada à temperatura do sistema. Então, uma outra necessidade, uma outra razão de colocar isso aqui é, como a gente vai ver na próxima aula, a gente ainda não definiu temperatura, mas por trás disso também está a questão da temperatura ser positiva. Tá? Então eu tenho uma necessidade físico-matemática, porque a gente vai ver que todo sistema que maximiza a sua energia vai maximiza a sua entropia, vai minimizar a sua energia. Então essas são duas representações, duas descrições que sempre vão valer para o sistema. Se eu posso representar um sistema com entropia, eu tenho que poder representar com a energia. E essa mudança de representação de um para o outro, eu só garanto quando as funções são monotônicas.
A partir dessa relação fundamental, do conhecimento dessa função, a gente vai introduzir temperatura, pressão. Lembrem, essa quantidade ela contém toda a informação termodinâmica. Então, o comportamento da temperatura, da pressão, do potencial químico também está ali dentro. A gente vai obter a temperatura a partir de uma derivada que é praticamente isso aqui. Então, eu tenho a razão matemática é a necessidade de inverter a função. A razão física é por que eu quero inverter essa função, porque eu tenho que poder representar o sistema tanto com entropia quanto energia. E a outra necessidade física para essa última condição aqui é que isso aqui está diretamente ligado à temperatura e essa condição vai implicar que a temperatura seja positiva. Tá? De novo, são consequências que a gente ainda vai discutir sobre a entropia. Tá? Então, isso que eu estava comentando sobre as representações, eu tenho que poder ir e voltar de cada uma delas. Então, se eu coloquei essas condições de ser contínua, diferenciável e função monotônica crescente da energia, o mesmo tem que valer para a função U. Né? Se ds du tem que ser positiva, du ds também tem que ser positivo. Aqui só deixa eu chamar a atenção, a gente já comentou isso, mas essa derivada que eu escrevi aqui, ela não está bem formada. Tá? Quando a gente trabalha com derivadas parciais, e na termodinâmica, mais para o final dessa área e na próxima área, vai ficar muito claro que se eu não explicitar quem eu estou mantendo constante, é um caos. Tá? Então a gente tem obrigação na representação das quantidades das derivadas na termodinâmica de dizer que quantidades estão sendo mantidas constantes. Tá? Então, nesse caso aqui, quando eu faço a derivada dessa função em relação a u, aqui eu estou escolhendo que v e n são mantidas constantes. Eu podia ter interesse em ds du com t constante. Quem vai dizer qual é a quantidade que é mantida constante é a situação real experimental que me interessa. Então, pode ser que na minha experiência eu consiga manter constante a pressão. Faço um experimento aberto no laboratório e a pressão é constante. Então, eu quero saber como é que uma determinada quantidade funciona quando P é constante. Mesmo que o volume daquele sistema possa mudar. Tá? Então não é mais isso que eu quero, mas isso. Mas como é que eu vou saber que é P e não V? Né? Eu tenho que deixar explícita a notação. Bom, de qualquer maneira, qualquer que seja a representação que eu escolho para trabalhar com o meu sistema, essas relações elas vão conter toda a informação sobre o termodinâmica, né? Sobre o sistema. Então, se eu escolher trabalhar com essa e desistir, eu posso passar para cá e vice-versa. Tá? Então, a representação tem que ser passível de troca, de mudança, sem que a gente perca informação termodinâmica. Se ao passar de S para U eu perder informação termodinâmica, eu não posso mais falar que a nova representação contém toda, porque antes continha mais. Então, a informação que eu tenho no U aqui tem que ser a mesma que eu tinha no S. Senão, não vai ser uma relação fundamental. Toda vez que eu perder informação no caminho, é porque eu deixei de ter uma relação fundamental. Enquanto eu tiver uma relação fundamental, eu posso passar para as outras como eu quiser. E a gente vai ver que essas aqui não são as únicas duas possibilidades. Né? Eu posso querer uma representação onde a temperatura ou a pressão sejam variáveis independentes. Por quê? Porque justamente essas que eu tenho controle. Nesse meu experimento que mantém constante a pressão,
É melhor que a pressão seja uma variável independente, porque quando eu disser, olha, a pressão desse experimento é tanto, eu estou automaticamente eliminando aquela variável e deixando o problema mais simples. O volume está variando, mas o volume eu vou obter de alguma maneira. Tá? Então, existe a necessidade de ter outras representações, e a gente vai ver na próxima área, na terceira área, como fazer essa mudança de representação sem perder informação termodinâmica, que é essencial. Tá? Então, por enquanto, você só precisa saber que existem outras, mas as que vão nos interessar, por enquanto, são essas duas. E, finalmente, o último postulado, que é o equivalente da terceira lei da termodinâmica, que a gente não discutiu muito ainda, que diz o seguinte. Então, quando essa derivada aqui for zero, também eu vou ter S igual a zero. Então, parece saído do nada, tá? Mas na próxima aula a gente vai ver que essa derivada aqui ela é justamente a temperatura. Então, o que está por trás desse postulado é o seguinte: quando eu levar o meu sistema para o zero de temperatura, para o zero absoluto, tá? Eu vou ter uma entropia nula. Então, quando a temperatura zerar, o S também vai zerar. Basicamente, o que está dizendo é que quando a gente tem temperatura, o sistema microscopicamente está mudando de estado. As moléculas têm velocidades que fazem com que as posições mudem, né, de lugar, as partículas mudem de posição, mudem de lugar, e o sistema vai passeando por microestados um depois do outro. Quando a temperatura vai diminuindo, o número de possibilidades vai diminuindo. Porque a temperatura está diminuindo, significa que as moléculas como um todo estão ficando mais lentas, têm menos energia cinética. Tá? Então elas já não podem mais se espalhar no espaço de velocidades como antes. Quando eu chegar na temperatura zero, é porque eu não tenho mais, pensando no gás ideal, eu não tenho mais energia cinética. Porque a energia cinética mede a temperatura. Se a temperatura é zero, as moléculas pararam. Tá? As moléculas param, elas caem se tiver gravidade e acabou. O sistema fica preso naquele único estado. Se não tiver gravidade, elas estão paradas onde elas estão, né? No espaço, sem gravidade. Né? A gente está, então, tirando a possibilidade delas se atraírem também, então elas nunca mais vão sair daquele lugar. Quantos estados acessíveis o sistema tem? Bom, só tem esse, né? Ele congelou naquele estado. Então, o número de estados é 1. Qual é o logaritmo do número de estados? É 0. O logaritmo de 1 é 0. Tá? Então, quando a temperatura vai para 0, é isso que esse postulado está me dizendo, é isso que a terceira lei da termodinâmica me diz, os sistemas que têm um comportamento correto, né, no limite de temperatura 0, eles vão para um estado de entropia 0. Tá? Eu posso ter um modelo para o meu sistema, o gás ideal, acontece isso, que não obedece a esse postulado, mas obedece em outras regiões. Se o meu modelo desobedece sempre um postulado, aquele modelo ele não pode ser usado, porque ele vai violar as leis da termodinâmica. Os outros postulados que a gente viu até agora, eles são mais duros, são mais fortes. A gente precisa que eles sejam obedecidos. Esse aqui, se eu tiver um modelo que não funciona só no limite de baixas temperaturas, eu posso dizer, olha, é ali que ele não funciona. Mas pode ser que ele seja útil para altas temperaturas. Isso é justamente o que acontece com o gás ideal. O gás ideal não obedece a essa propriedade de que quando a temperatura vai para 0, quando essa derivada aí se anula, a entropia vai para 0. A entropia do gás ideal, que a gente já escreveu, ela vai para menos infinito. Ela desobedece.
Então a única coisa que isso significa é que eu não posso usar as equações do gás ideal quando as temperaturas são muito baixas, porque eu tenho violações dos postulados. Mas ela continua sendo útil para temperaturas suficientemente altas. Tá? Então esse postulado é um pouquinho mais fraco. Se ele não for obedecido, eu posso dizer, olha, aqui tem um intervalo de temperaturas onde ele não é obedecido, então eu digo, olha, a minha equação ela só vale fora desse intervalo, tá? Onde ele se aplica. Bom, a outra razão de ser desse postulado é a seguinte. Uma das propriedades que a gente postulou para a entropia é que é de ser uma função monotônica crescente da energia. Aqui eu tenho então no desenho duas funções monotônicas crescentes, né? ds du, para todas as outras variáveis constantes, maior do que zero. Essa condição aqui, né, que vai valer quando S for zero, o que ela está me dando ou impondo é qual deve ser a derivada dessa função, da minha relação fundamental, em relação a uma das variáveis, quando o S vai a zero, ou seja, quando eu venho aqui para a origem. Então, o postulado 4 impõe qual é a concavidade que a entropia tem que ter aqui na origem. Tá? Então, se a entropia for a curva verde, quando eu for aqui para a origem, essa derivada aqui, ela diverge. Se for a curva vermelha, a derivada vai para zero. Então, esses são os dois casos extremos que a gente está olhando. Então, quando eu vou para a origem, tanto faz eu dizer que S vai a zero ou que U vai a zero. Tá? Como aqui eu estou botando S contra U e aqui eu tenho U contra S, o que eu tenho que olhar é o inverso disso. Então, se du ds, tá? Então o postulado 4 diz que quando S vai a zero, du ds é zero, ou ds du, o inverso, né? Invertendo, vai para infinito. E esse é o caso da curva em verde. Então, a curva vermelha não obedece essa condição. Então, se a minha entropia tiver a concavidade para cima, se ela for convexa aqui, côncava, né? Não pode. Ela não obedece o postulado 4. Tá? Então, outra maneira de interpretar o postulado 4, tá? Uma maneira que a gente viu é dizendo que ele nos diz que a temperatura tem que ser positiva. Tá? Desculpa, não é isso que eu estou. O que ele está nos dizendo é que a entropia é positiva, porque como a entropia ela é crescente, se eu digo que quando a energia vai a zero, a entropia vai a zero aqui, tá? Esse aqui é o menor valor que ela vai ter, daqui ela só pode crescer. Tá? Então a entropia ela é maior do que zero. E a segunda interpretação é em relação à concavidade da entropia. Então, impor essa restrição significa escolher essa concavidade. A gente vai discutir mais adiante que tem outras razões físicas para exigir essa concavidade. Tá? Nosso princípio variacional vai exigir isso. Tá? Então, isso é uma outra maneira de olhar. Então, isso aqui não pode, por isso que eu já botei em vermelho, e a concavidade correta é essa verde. Tá? Bom, existem vários sistemas que violam o postulado 4. Uma outra maneira de violar são aqueles sistemas que não vão, mesmo que a temperatura vá a zero,
que eles não vão. Tá? Ou seja, imaginem que eu tenha uma entropia que se chama entropia residual. Mesmo que eu congele o meu sistema, eu tenho muitas maneiras diferentes de congelar ele. Tá? Esse tipo de sistema que não vai ter um terreno de potencial, de energia simples, que eu vou diminuindo a temperatura e ele vai vindo aqui para o fundo, né? Mas eu tenho uma coisa assim, mas se eu dou um zoom aqui, eu vejo que aquelas paredes são assim, e se eu dou um zoom aqui, eu vejo que aquelas paredes também têm rugosidade, dentro de rugosidade. Isso são sistemas que existem. O estudo desses sistemas, né, é o que deu o Nobel desse ano para o Parisi. O Giorgio Parisi, um físico de Roma, né, que trabalhou muito com sistemas complexos, e uma classe de sistemas são justamente esses que têm esse tipo de terreno que faz com que as propriedades deles também sejam bastante complicadas. E ele introduziu uma série de ferramentas que permitiu estudar esses sistemas, mas não só eles. Esses conceitos e ferramentas que ele introduziu, eles foram aplicados para sistemas muito diferentes. Um é um sistema magnético, o outro é uma rede neural que é usada para machine learning hoje em dia, o outro é para estudar as proteínas, que, né, uma fita complicada lá, que se dobra toda, e tem muitas maneiras dela se dobrar, por que ela escolhe sempre a mesma maneira? Né? Então esse é outro sistema que pode ser estudado. Ou um sistema de espécies competindo que estão tentando maximizar a adaptação que elas têm, que maximizar a adaptação pode ser parecido com minimizar aqui essa energia. Tudo isso são exemplos de sistemas que foram estudados com essas ferramentas que o Giorgio introduziu. Tá? Mas aqui a gente vai estudar esses terrenos mais simples. Quando acontecem essas coisas, como o sistema agora tem muitas diferentes maneiras de terminar quando a temperatura vai a zero, significa que a entropia vai refletir esse número, e pode ser que ela não vá a zero, ela pode ter um valor residual. Né? Ao invés de convergir para zero, ela pode convergir para um número finito. Tá? Ela tem que ser positiva. Tá? Ela só vai ser negativa quando tiver algum problema nas equações em si. Bom, então, esses são os postulados em cima dos quais a gente vai construir toda a nossa termodinâmica. Né? Vocês notam que nada foi dito sobre como a entropia vai ser calculada. Tá? Isso a gente vai ter que achar uma outra maneira. A gente só está falando sobre que propriedades essas funções têm que ter. Mas isso já é suficiente para tirar muita coisa sobre esses sistemas. A gente vai começar a discutir as consequências dos postulados a partir da próxima aula. Então, só para a gente terminar a aula de hoje, um exemplo né, que é um típico exercício que vocês podem encontrar, eu dou uma relação fundamental, ou seja, uma função de U, V e N, de variáveis extensivas. Eu podia dar outra, eu podia dar U de S, V e N. Tá? E pedir, bom, essa relação fundamental, ela é consistente, ela obedece todas aquelas condições exigidas pelos postulados? Vamos ver. Tá? Então, uma das propriedades que o terceiro postulado coloca e que a gente consegue testar é a aditividade. Quando a função é aditiva, ela é uma função homogênea de primeira ordem. Vamos voltar lá. Tá? Então, uma função homogênea de primeira ordem, ela obedece a essa propriedade. E é isso que a gente usa para testar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha função
né, S, a minha relação fundamental, e trocar todos os U's, V's e N's que aparecem ali por lambda U, lambda V, lambda N. E tentar mostrar que esses lambdas ou se cancelam, ou eles saem aqui e multiplicam a minha função original. Se não for assim, ela não é uma função homogênea de primeira ordem. Se ela não for, ela não é aditiva, não satisfaz o postulado 3, que é justamente o caso da função nesse exemplo. Então, o que eu faço? Eu calculo essa função de S, né, S de U, V e N, substituindo U, V e N por lambda U, lambda V, lambda N. Então, a parte toda tem várias constantes aqui. Aqui tem um N, eu troco por lambda N. Aqui tem um U, eu troco por lambda U. Esse U eu troco por lambda U, esse V por lambda V, então fica lambda ao quadrado. Aqui embaixo tem um N, lambda N. Tá? Então, troquei todas as variáveis U, V e N pelas suas versões reescaladas. Bom, aqui eu tenho lambda vezes lambda, que é lambda ao quadrado, mas está dentro de uma raiz, então sai um lambda aqui na frente. Tá? Por enquanto, ótimo. O problema é no argumento da exponencial, porque aqui em cima tinham duas variáveis extensivas, cada uma contribuiu com um lambda, então aparece o lambda quadrado, mas embaixo só tinha uma. Então, aqui dentro da exponencial, deveria cancelar, mas o que cancela é só o quadrado aqui. Então, fica lambda. Então, embora esse lambda me dá esse fator multiplicativo aqui na frente, o resto não caiu de novo na função original, que era o que deveria, né? Eu deveria ficar com esse lambda aqui na frente, que eu tenho, e aqui eu tinha que ficar exatamente com isso. Mas sobrou um lambda aqui. Então já não é mais isso. Ou seja, a função reescalada ela não é igual a lambda vezes a função original. Ou seja, não é uma função homogênea de primeira ordem, não é, portanto, uma função aditiva e logo viola o terceiro postulado. Já jogo fora, não serve para nada. Tá? Não posso usar. Mas a gente pode se perguntar se essa é a única condição que ela viola. Não. Outra condição, também lá do postulado 3, é que essa função seja monotônica crescente da energia. Ou seja, quando eu calculo a derivada do S em relação a U, isso aqui tem que ser maior do que zero. O problema é que a função S ela depende desse U e desse U. Tá? Então, na hora que eu calculo a derivada, eu pego todo esse pedaço aqui que é constante, está aqui. Como é uma exponencial, a exponencial vai permanecer a mesma nos dois termos, então eu já boto a exponencial aqui em evidência, porque ela vai aparecer. E aí eu tenho a derivada de raiz de U. Tá? Que está aqui, 1 meio sobre a raiz de U. Vezes, mais a raiz de U vezes a derivada da exponencial. Tá? Então a raiz de U está aqui, e a derivada da exponencial me dá a própria exponencial, vezes a derivada disso aqui em relação a U, que é isso aqui, que é o que está aqui. Mas o ponto importante aqui é, porque eu tenho U aqui e U aqui, essa derivada composta ela vai me dar dois termos. E como eu tenho esse menos aqui, esse último termo que multiplica todo o resto, ele pode ficar negativo. Basta que o U seja suficientemente grande. Quando o U for muito grande, esse aqui é pequeno, vai para zero, e quem domina é o termo negativo. Tá? Então, existe um intervalo de energia para o qual ds du negativo, ou seja, du ds também é negativo. Então isso viola a monotonicidade da função. Quando a energia é pequena,
quem domina é esse primeiro termo. Esse aqui desaparece, 1 dividido por um número pequeno é um número grande, então essa derivada é positiva. Então o comportamento da derivada troca de sinal. É positivo para energias pequenas, é negativo para energias grandes. Então não é uma função monotônica crescente da energia. Outra propriedade ali do postulado 3 que é violada. A única propriedade satisfeita aqui é o postulado 4. Tá? Então, a gente vê que quando S é zero, né, ou S vai ser zero quando U for zero. Se eu colocar U igual a zero, eu tenho S igual a zero e vice-versa. Então, eu vou calcular o que o postulado 4 me exige. Né? Esse aqui é o postulado 4. Eu acabei de calcular o inverso dele, que é o ds du. O que acontece com o ds du quando S vai a zero? Como S não é variável aqui, mas a energia é, por isso que a gente usa essa informação. Eu quero o limite S tendendo a zero, mas nesse limite o U vai a zero também. Então eu simplesmente vejo o que acontece no limite U indo a zero dessa função. Tá? Então, o limite U indo a zero de ds du vai me dar a informação que eu quero do limite para o S tendendo a zero, que é equivalente, do inverso dessa função, du ds. Bom, o U indo a zero aqui não faz nada, isso aqui fica 1. Aqui vai a zero, mas aqui vai para infinito. Logo, se ds du vai para infinito, o inverso, que é du ds, vai para zero, que é o que a gente gostaria de obter. Então, essa propriedade está ok. O postulado 4 é obedecido. Eu nem precisaria ter ido até o postulado 4, porque o 3 já foi violado. Tá? Aqui no 3 eu ainda poderia dizer, olha, eu até posso usar essa função desde que eu fique aqui nessa região de energias pequenas. Não posso ir para energias grandes. Tá? Mas aqui, nessa aqui, não tenho o que fazer. Então, essas duas propriedades, elas podem simplesmente limitar a aplicabilidade do modelo. Mas essa aqui elimina qualquer possibilidade de usar ele dentro desse contexto. Tá? Então, oi. Isso, o postulado 3, ele lista uma série de propriedades que a entropia tem que ter. Tá? A gente testou uma delas, que é a aditividade, e viu que já viola, não funciona. Outra propriedade, né, tem aquelas tranquilas de ser uma função contínua, diferenciável, tá, isso, a função é bem comportada, ela satisfaz. Mas a última propriedade que está lá, que é ser uma função monotônica crescente da energia. É isso que a gente está testando. Então, o que o postulado exige da função S? Exige que, se eu olho o comportamento da S, a derivada, qualquer que seja o valor do U que eu olho aqui, sempre vai ser uma derivada positiva. Tá? Ela não pode começar a descer, ou seja, ela não pode ser uma função que não seja monotônica, por causa da questão da inversibilidade. Tá? Então, o postulado exclui que a derivada mude de sinal. Se ela fizer isso, a derivada positiva aqui, negativa aqui, mudou de sinal. Então, a derivada precisa ser sempre positiva. Tá? Então, ela não pode mudar de sinal para eu poder fazer a inversão, e ela tem que ser positiva, porque a gente vai ver que essa derivada é a temperatura que é positiva. Então, por isso as duas coisas. Então, o que a gente tem que testar é se essa função ela é uma função monotônica crescente. Então, função monotônica é a função que sempre faz a mesma coisa. Ou ela sempre cresce, ou, né, que nem essa aqui,
ou ela sempre diminui, como essa aqui. Uma função não monotônica é uma que pode crescer e diminuir, assim, ou diminuir e crescer assim. Tá? As funções que são... Isso. É a mesma coisa. Tá? Então, para uma função ter esses comportamentos aqui, a derivada dela tem que ter sempre o mesmo sinal. Se ela for crescente, a derivada é positiva. Se ela for decrescente, a derivada é negativa. Tá? Então, ela tem que ser monotônica, monótona, pela questão da inversibilidade, e tem que ser crescente pela conexão que a gente vai fazer na próxima aula com a temperatura. Tá? Então é isso que a gente tem que testar. A gente tem que ver se ds du é sempre maior do que zero. O que a gente vê fazendo a derivada é que não é sempre que ela é positiva. Então, quando a gente deriva, porque tem esse u e esse u, então é a derivada de um produto, vão aparecer dois termos. Tá? E tem uma região onde esse termo aqui, que é o termo positivo, é maior. Então, quando o u é pequenininho, está no denominador, vai dar um número grande essa fração. Então, o termo positivo ganha. Então, para u pequenininho, isso aqui é positivo. Mas se u for grande, aí, de novo, porque está no denominador, essa primeira contribuição vai ser pequena. Quem vai ganhar vai ser a segunda, que antes era pequena. Então, essa função começa com o pequeno, a derivada positiva, e à medida que o u aumenta, a derivada vira negativa. Em algum momento posso até, se quiser, né, ver quando é que essas duas coisas são iguais e ver qual é o valor do u onde tem a mudança de comportamento. Mas o importante aqui é que tem uma mudança de comportamento. A derivada, né, isso aqui está multiplicando, então o sinal desse parênteses aqui vai determinar o sinal disso aqui. Se às vezes é positivo e às vezes é negativo, já não é monotônica ou monótona. Então não obedece essa parte final do postulado 3. Vocês podem também pegar uma função simples, né? Peguem e na menos x, 1 sobre raiz de x menos raiz de x. Né? Ou podem botar numerozinhos, os numerozinhos não vão fazer diferença. E façam o gráfico dessa função. Vocês vão ver que ela muda ela passa pelo zero, ela muda de sinal. Nessa aqui, em particular, quando x for 1. Se vocês botarem outros numerozinhos para esses coeficientes, só vai mudar o ponto onde muda de sinal. Tá? Mas isso é irrelevante. Para nós o importante é que muda de sinal, que não poderia. Tá? Essa é a condição. Uma outra maneira de ver isso aqui é o seguinte. Imaginem que eu divido por n desse lado por n desse lado. Tá? Então, aqui fica o S minúsculo, que é o S molar. Esse n aqui eu posso botar para dentro da raiz quadrada, então eu tenho que elevar ao quadrado. Um deles vai cancelar aqui com aquele n, e o outro vai me dar a raiz de u molar, o minúsculo. Tá? Mas aqui no argumento da exponencial eu não consigo. Eu tenho esse u minúsculo, mas vai sobrar esse v. As funções que são bem construídas, né, para essa propriedade aqui, é aquelas que eu posso escrever na forma molar. Se vocês pegarem uma relação fundamental que já está só usando as letras minúsculas aqui, automaticamente ela obedece a aditividade. Porque cada uma dessas variáveis já é uma razão de duas extensivas. Né? Quando vocês pegarem, sei lá, u sobre n e multiplicarem em cima e embaixo, cancela. Então, se só tiver as variáveis minúsculas, automaticamente obedece, não precisa nem fazer nada. O que significa também que se for homogênea de primeira ordem, eu posso colocar na forma molar. Essa aqui a gente não consegue, justamente porque ela não obedece à aditividade. Vai me sobrar um V ali. Eu teria que, né, eu poderia corrigir isso aqui, eu poderia botar
um n quadrado aqui. Aí, pelo menos essa aqui eu ia satisfazer. Essa aqui eu ia continuar violando. Mas essa, se fosse n quadrado, né? Aqui ia ficar n quadrado, ia cancelar, e aí ia ficar igual a lambda S. E aí tá ok. Então eu consigo corrigir a aditividade aqui, mas isso aqui, essa parte aqui não. Aí eu posso dizer, bom, eu posso só restringir o intervalo de energias onde eu posso usar. Só vou poder usar para energias pequenas. Tá? Então eu consigo salvar essa equação, botando esse N2 e restringindo a energia. Tá? Se isso aqui vai descrever algum sistema físico relevante, não sei. Mas aí, pelo menos com essas correções, é um candidato. Do jeito que estava, não serve para nada, né? Desse jeito aqui, ela viola a aditividade aqui, que é a mais importante. Tá? Então, por enquanto, a gente só viu postulados abstratos, né? Na próxima aula, a gente vai começar a ver consequências dessa estrutura, né? Consequências que vão estar amarradas a essas propriedades que os postulados impõem para a relação fundamental. A gente vai introduzir temperatura, pressão, potencial químico, vão existir relações que vão ser obedecidas por essas variáveis, e nós vamos também, não me lembro se na próxima aula, no finalzinho ou no começo da outra, a gente vai enxergar melhor como que esse postulado de maximizar a entropia, essa função entropia, vai nos levar aos estados de equilíbrio que a gente conhece. Se eu botar dois sistemas de temperaturas diferentes, eles vão convergir para a mesma temperatura. Como que isso está colocado dentro desses postulados? É isso tudo que a gente vai começar a explorar, a explicitar, e essa estrutura vai começar a fazer mais sentido.